Graça e paz, queridos irmãos. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em torno da palavra do Senhor. E nesse período aí que estivemos um pouco ausentes, muito bom estar de volta, né? Respirar novamente essa atmosfera de adoração que existe aqui na IPMH, abraçar os irmãos, né? Depois desse período aí de descanso que nós tivemos, e dizer que quando nós adentramos por essas portas, sempre dá a impressão que é a primeira vez, dado como o nosso pastor até citou em oração, nesta última oração, dada a presença de Deus nesse lugar, né? Então, a alegria que certamente vem aos nossos corações, né? Então, é muito bom estar novamente aqui com os irmãos e dando sequência aí a tudo aquilo que começamos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido a igreja a abrirmos nossas Bíblias no Salmo de número 135. Salmo de número 135. Nós temos passado num momento que em um futuro breve estará aí nos livros de história, tanto do Brasil, na sua organização política e social, quanto na história mundial, né? Momentos em que algumas dificuldades têm aflorado, né? Conflitos, mudanças, refugiados, países sendo arrasados por inteiro, a crise moral, ética, espiritual se alastrando, né? Nós sabemos que isso sempre houve, e sabemos que a Bíblia nos alerta de que isso vai piorar até o dia do Senhor. E nós olhando, né, para a TV, lendo algum jornal, ou até mesmo no celular, né, puxando ali algum informativo, nós vemos as coisas ao nosso derredor e começamos a meditar em muitas coisas que a palavra do Senhor nos ensina. E uma dessas coisas que me chama a atenção, até com um pouco, assim, confesso, com um pouco de irritação, é o nome do Senhor sendo usado das maneiras mais diversas, esdrúxulas e absurdas possíveis nos meios de comunicação, né? Por pessoas que parece que querem garantir ou aumentar a sua popularidade usando, né, um nome que possa estar melhorando a sua imagem, por assim dizer, né, com esse nome nos seus lábios. E não querendo ser aí nenhum puritano radical, né, nenhum puritano raiz, vamos dizer assim, né, que é um caçador de pecadores, não. Eu não sou o detentor dos direitos do uso do nome do Senhor, não é isso, disso que se trata, mas o mau gosto, o descuido e muitas vezes o desconhecimento, quando nós vemos em diversas situações aí o nome do Senhor sendo utilizado, né? A palavra do Senhor, ela nos mostra a respeito do nome do Senhor, e ela nos ensina algo diferente do que temos visto. Dois exemplos me marcaram. Um deles foi dentro de um turbilhão político que nós estamos vivendo, o nosso atual presidente dizendo que Deus colocou ele ali. Alguém mais viu esse, né? Não viu, né? Eu não estou, veja bem, nós estávamos até conversando isso hoje de manhã, até nas situações adversas, aquelas que nós gostaríamos que não acontecessem, eu creio que Deus está no controle. Dizer que Deus está no controle não significa dizer que Deus é responsável. Não incorra nesse erro de lógica.
Deus estar no controle de uma tragédia não significa Deus ser o causador de uma tragédia. E dentro desse erro de lógica, muitas pessoas querem fugir da responsabilidade e colocar Deus na frente. Então nós vemos, num proceder político muito difícil até de ser digerido, né, por nós eleitores, talvez até por quem ainda é jovenzinho, ainda não vota, mas está vendo algumas coisas aí, né? E uma pessoa chega num contexto desse, na frente de uma nação, onde essa pessoa, infelizmente, né? Estou citando números aqui, não estou tomando partido, por favor, onde os números não são favoráveis à popularidade dessa pessoa e ele usa esse tipo de argumento, né? E uma outra figura aí popular é o Neymar, né? Quem viu lá o Neymar dizendo que Deus colocou no coração dele para ir lá, é PSG, né? Eu não sei de qual deles ele está falando, não sei se é de Mamon, se é das riquezas. Olha, eu não posso julgar a individualidade, né, a espiritualidade de ninguém. Mas eu estou falando do uso indevido do nome do Senhor, é disso que eu estou tratando. Eu não estou aqui para entrar no foro íntimo do coração de cada um, porque eu precisaria ter algo da divindade para isso, e não tenho. Muito mal conheço um pouco do meu próprio coração. Mas o uso que se faz do nome do Senhor são verdadeiras aberrações. Eu gostaria de dizer para o Neymar, né? Neymar está vendo no YouTube? Manda lá um link para ele. Que nenhum problema em nós colocarmos o Senhor em nossos planos. Mas o Senhor nos capacita a tomar decisões. E nós temos que ser responsáveis pelas nossas decisões. E sim, contar com a bênção do Senhor. Então, às vezes, quando eu ouço um político dizer Deus me colocou aqui, quando eu ouço um desportista dizer Deus me mandou para lá, o que eu enxergo na minha interpretação pessoal, e creio que outras pessoas tenham essa interpretação, é de que está se fugindo da responsabilidade pessoal e se fazendo um escudo para que haja, talvez, uma aceitação daquela opinião ou daquela pessoa. Isso, infelizmente, não é pouco comum no meio cristão, onde o nome do Senhor é utilizado também de uma forma semelhante. Quando alguém diz, olha, Deus disse isso, ou Deus disse aquilo, ou Deus mandou te dizer aquilo outro, é inquestionável. Você não pode questionar, porque o Senhor falou. E muitas vezes, mas muitas vezes, as pessoas falando de si mesmas e caindo lá na prova do profeta lá, de Deuteronômio, onde o verdadeiro e o falso, a diferença é que a palavra que vem de Deus se cumpre e a palavra que vem do homem, ela é mentirosa e você vê que ela é falsa. O problema é que até algumas pessoas verem que essa palavra foi falsa e mentirosa, as pessoas já seguiram aqueles conselhos e já se arrebentaram totalmente, até entender que não era Deus que estava falando. Então esse uso inadvertido e equivocado do nome do Senhor nos faz meditar na palavra do Senhor, que exalta esse nome, que nos mostra a importância do nome do Senhor e que não nos permite usar em vão este nome santo. Se dentre os mandamentos está escrito que não podemos usar o nome do Senhor em vão, no nosso símbolo de fé, na nossa confissão de Westminster, que faz referência total à palavra de Deus, igualmente nos ensina a evitar o erro de usar em vão o nome santo do Senhor nosso Deus. Então olhamos para a palavra do Senhor e vemos a exaltação. Quando nós entramos nesse ambiente de adoração, como eu disse no início, quando nós respiramos este ambiente da presença de Deus, e nós começamos a ler a palavra e cantar os louvores, nós somos conduzidos diretamente à glorificação do nome do Senhor. Nós não nos sentimos exaltados, nós não nos sentimos glorificados, antes nós nos sentimos pequenos pecadores
diante de um grandioso Deus Santo. E é muito bom quando, por exemplo, na liturgia, nós temos o momento de contrição, o momento de arrependimento, de pedido de perdão a Deus, né? De se dirigir a Deus pedindo pelo perdão dos nossos pecados. Certos de que Ele está aberto para nos receber em Cristo e nos perdoar através da nossa confissão sincera. Quando nós assim fazemos, nós também estamos exaltando o nome do Senhor, dizendo: Senhor, somos nada ou algo menos, mas Tu és tudo em cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. E então, é muito bom você aprender a ser pecador. Não corte essa frase, não edite o vídeo, senão ninguém vai entender. Eu sei que o Gil não faria isso. Mas aprender a ser pecador, eu quero dizer, na verdade, que é reconhecer a nossa condição pecaminosa e a nossa necessidade de buscar perdão aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que não reconhece o seu pecado, não reconhecerá a necessidade de perdão e não recorrerá ao Santo dos Santos. É isso que eu quis dizer com aprender a ser pecador. É isso que eu quis dizer, tomar a direção certa e saber conduzir a sua vida desta maneira. E então, neste contexto de exaltar o Senhor, exaltar o seu nome, de querermos realmente aprender a valorizar o nome do Senhor conforme a palavra nos ensina, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 135, onde na minha Bíblia tem um subtítulo que diz: Louvores a Deus. Nós lemos, por exemplo, o Salmo de número 100, né, que também nos convida a louvar. E o Salmo de número 35, ele é um convite, sim, ao louvor. Ele é, sim, um hino de louvor. E ele é, sim, uma palavra de exaltação ao nome do nosso Deus. Então diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Fez subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus elevatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias, quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos, quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre a tua memória. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra santa. A palavra do Senhor nos convida a adorar ao Senhor, a exaltar o seu nome. E ele começa dizendo: aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus.
Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. O salmista vai nos dar um porquê louvar o nome do Senhor. Ele vai convidar, ele vai se dirigir àqueles que devem louvar ao Senhor e vai dizer: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Um dos motivos que nós louvamos o Senhor não é exatamente por algo que Ele fez por mim. Não é exatamente pelo meu plano particular, pelos meus negócios, pelo meu sucesso. Um dos motivos que o salmista nos convida a louvar ao Senhor é simplesmente, não pelo que o Senhor pode dar a mim, mas pelo que o Senhor é. Ele é bom. Você pode imaginar Abraão dizendo para sua mulher, no momento em que Deus pediu seu filho em sacrifício, e era apenas uma prova, Deus não queria que ele sacrificasse seu filho, mas Abraão não sabia. Você imagine Abraão falando: olha, espera aí que eu vou ali sacrificar nosso filho e já volto. Ele não fez isso, né? E se fizesse, provavelmente ele não conseguiria subir nem a ladeira. Mãe não deixa, não. A não ser que ela tivesse a mesma convicção que ele. No entanto, Deus tratou com Abraão. Por que eu estou dando esse exemplo? O que eu quero dizer com isso? Há coisas que são entre você e Deus. Se Deus me colocou em Brasília ou não, é entre eu e Deus. Eu não tenho que passar isso para a nação. Se Deus me mandou ir para o PSG, é entre eu e Deus. A imprensa não tem nada a ver com isso. O que Deus faz na minha vida particular não deve se tornar algo tão grandioso em detrimento daquilo que Ele faz por todos, coletivamente. Daí nós temos que deixar um pouco de lado essa coisa do que Deus fez por nós. Não estou falando de ser ingrato, eu estou falando de exaltar o Senhor pelos motivos nobres, mais nobres do que as minhas próprias particularidades, onde Tiago vai nos alertar sobre isso. Pede e não recebe porque pede mal. Por quê? Porque pede para o seu próprio deleite. Se eu só quero encher a barriga com frutos de oração, tem coisa errada. Mas supondo que eu não queira encher a barriga, e eu sim tenho as minhas necessidades particulares diante de Deus, eu creio que Ele cuidará de mim. Mas eu tenho também que neste meio onde Deus está operando, tomar as minhas decisões, tocar a minha vida para frente. Então, nesse sentido, há coisas que são particulares e não necessariamente precisam ser colocadas aos quatro ventos. Mas a palavra de Deus diz o que deve ser proclamado. Deve ser proclamado o louvor ao nome do Senhor. E por quê? Porque Ele me dá muitas coisas? Não, porque Ele é bom. Você louvar o nome do Senhor porque Ele é bom significa que você louvará o nome do Senhor até quando você aparentemente não tiver nenhum motivo para agradecer. Ou seja, quando eu estiver passando aí, vou falar o igrejês, pelo vento, pelo vale. Conhece o igrejês? É o idioma das igrejas. Se estiver passando pelo vento, quando você estiver passando pelo vale, quando você estiver passando por dificuldades, o Senhor continuará sendo bom. O grande exemplo de Jó, todo arrebentado, nega o teu Deus e morre. Perdeu coisas materiais, perdeu pessoas queridas, perdeu a saúde. E ele continuou afirmando: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. A tua exaltação ao nome do Senhor não é porque Ele te deu sucesso, mas continuará sendo porque Ele é bom, louvado seja o nome do Senhor. Até porque nosso conceito de sucesso e de prosperidade podem variar muito e pode até estar equivocados algumas vezes. Então o nome do Senhor deve ser exaltado. Cantai louvores ao seu nome. Por quê? Porque Ele é bom. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua
possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Louvado seja o nome do Senhor. O nome do Senhor deve ser exaltado. O nome do Senhor deve ser louvado, porque Ele é bom. Mas o nome do Senhor também tem que ser louvado e exaltado, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele é o meu e o teu Criador. Se nós estamos aqui com um esqueleto interno, segurando uma estrutura muscular e órgãos que são recobertos de pele, e agora há sangue circulando, um coração pulsando e um pulmão respirando, é porque Ele te criou, criou este planeta, criou uma atmosfera com a quantidade certa de nitrogênio, oxigênio e outros gases, e te permitiu viver. E então, quando você analisa e vê a criação, e vê a beleza das obras das mãos do Senhor, em tudo que Ele fez, louvai o nome do Senhor, e exaltai o seu nome santo. Louvado seja Deus. O Senhor, além de bom, Ele é o Criador, e Ele demonstra a cada um de nós a sua graça, onde no versículo 4 vai dizer: pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Aqui não está dizendo que Israel era o melhor povo da face da terra. Aqui não está dizendo isso. A gente está estudando o Antigo Testamento lá e está vendo algumas coisas ali, né? Que está longe de ser o povo a ser coroado de santidade. No entanto, isso quer dizer que a graça de Deus e a sua misericórdia elegeram este povo. Quando Deus escolhe, quando Deus estende a sua mão, é tão somente pela sua infinita graça para conosco. Louvado seja Deus. Qual o mérito que o Alex tem? Eu não sei, se você souber que eu tenho algum, talvez você me diga. Qual o mérito que você tem diante de Deus? Qual o mérito que qualquer ser vivente pode ter diante daquele que é santo, santo e santo? Os heróis da Bíblia, os personagens bíblicos, sempre ao ter contato com o Senhor, eles mesmos se rendiam e se conheciam a sua miséria diante de tal presença. Moisés, quando ele viu aquele mato pegando fogo, né, a sarça que ardia, e aquele fogo não consumia, ele ouviu aquela voz, ele cobriu seu rosto, ele sentiu uma presença da qual ele não era digno, na qual ele não era digno de estar. E assim, muitos outros contatos do Senhor com o seu povo, com os seus heróis da fé, Deus os escolheu, Deus os elegeu pela sua infinita graça e misericórdia, mas nenhum deles enxergou em si mesmos algum mérito, alguma coisa que pudesse dizer: olha, Deus me escolheu porque eu sou isso ou sou aquilo. Pelo contrário, muitos deles reconheciam tanto a sua limitação, que chegavam a falar para Deus: olha, eu não sei falar, olha, eu sou uma criança, olha, eu sou isso ou eu sou aquilo. E Deus usava esses mesmos homens, porque foi Ele quem escolheu, não foi o homem que obteve um mérito. Moisés, dizendo que não sabia falar, poderia ser campeão de redação, eu poderia ser campeão de oratória. Não seria mérito dele falar diante de Faraó e libertar o povo de Israel. Então nós adoramos o nome do Senhor porque Ele é bom. Nós adoramos o nome do Senhor porque Ele é o nosso Criador. Nós adoramos o nome do Senhor porque Ele demonstra graça para conosco. E a palavra do Senhor continua dizendo: foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os servos. E vai citar aqui as outras nações e reis que ele feriu. Deus deve ser louvado,
Sim, pela sua obra na vida do seu povo, na vida da sua igreja e, por que não, nas nossas vidas particulares. Quando o salmista olha para o Egito, ele está falando da libertação que o povo teve, ele está falando das pragas, da abertura do Mar Vermelho, do alimento e da água no deserto. Quando ele fala que feriu muitas nações, ele está dizendo que Deus preservou Israel no meio de nações hostis, nações onde você, ao passar simplesmente por aquela região, você poderia ser morto à espada, você poderia ser impedido de caminhar. Eu acho até interessante uma coisa, que as pessoas falam assim, na Bíblia tem guerra, o povo de Deus fazia guerra. Tudo bem, vamos fazer um negócio? Tira as guerras do povo de Deus e me conta a história da humanidade. Depois a gente conversa. Então Deus vai tratar de você dentro do contexto que você vive. E se você vive num contexto de guerra, Deus vai tratar contigo num contexto de guerra. E a história da humanidade não tem muita coisa a reclamar, não. Fazem bem uma guerra, sabem fazer uma guerra boa. Se é que existe guerra boa, estou usando uma força de expressão. E então nós vemos que o Senhor é exaltado também pelo que ele fez contra Faraó, contra aqueles reis, preservando a nação do povo de Israel. E vejam que ele aqui aponta para a coletividade. Ele fala, deu em herança a Israel as terras, seu povo. Sempre falando de uma coletividade, falando do seu povo, falando daqueles que louvam o seu nome santo, onde aqueles heróis da fé vão ser usados em favor de um plano maior. Os heróis da fé não foram simplesmente, vou virar herói da fé, vou ficar famoso, vou para a página da Bíblia, né? Até porque nem imaginavam que a história deles ia ser escrita, provavelmente. Mas Deus usou a cada um individualmente para abençoar toda uma coletividade dentro do seu plano, dentro daquilo que ele tinha estabelecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um cuidado especial que nós temos que ter ao enfatizar demais. Devemos ser gratos? Sim. Mas devemos ter cuidado para não enfatizar tanto o que Deus faz em nossas vidas, como se aquilo fosse o próprio fim, como se aquilo fosse o próprio objetivo. Se o que Deus fez na minha vida serviu apenas para mim, eu entendo que está faltando alguma coisa. Se o que Deus fez apenas para mim não tem nada a ver com o plano da salvação na minha vida, e quando você fala plano da salvação, você está falando em igreja, quando você fala em igreja, você está falando de povo de Deus, se eu não enxergo isso na minha vida, eu estou com alguma miopia. É aí que muitas pessoas colocam o próprio sucesso no pedestal, no altar, e não enxerga mais nada no plano de Deus, além daquele sucesso que ela está tendo, e ela não vai ver os feitos do Senhor, e ela não vai ver a ação do Senhor na vida da igreja, e essa pessoa não vai ver o muito mais que está por trás de cada luta, vitória que eu possa alcançar. E então ele diz: o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. E então nós vemos a palavra do Senhor nos chamando a entender que deuses fora daquele que tem um nome que é bom, daquele que é o Criador, daquele que escolheu um povo pela sua graça, daquele que preservou este povo no meio das suas dificuldades, Deus, além desse, não há. Então devemos adorar o nome do Senhor, porque também Ele é o único a ser adorado, Ele é o único a receber o louvor dos nossos lábios. Louvado seja o nome do Senhor.
Ora, mas existe a liberdade religiosa. Nem sou contra isso. Porque se não houver liberdade religiosa, qual vai ser a oficial aí? Se não for a minha religião. Então nem sou contra isso. Pelo contrário, né? Estaríamos aí num regime muito difícil de viver. Mas existe a liberdade religiosa, cada um clama ao Deus que quer, cada um clama ao ídolo que quer. Sim, aqui está dizendo isso. As pessoas criam seus deuses de ouro, seus deuses de prata, e quando não tem ouro e prata, vai de madeira, vai de barro, vai de gesso mesmo, né? Porque ouro e prata não está dando para fazer estátua por aí hoje não. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que os fazem. Ou seja, não veem, não falam e não ouvem. Todos os que neles confiam. Então o nome do Senhor deve ser adorado, deve ser exaltado, porque Ele é único, louvado seja Deus. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião seja bendito, desde Sião bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Amém. Então nós lemos os Salmos, nós lemos o Antigo Testamento, nós lemos o Novo Testamento, e todos apontam para a glorificação e exaltação do nome do Senhor, louvado seja Deus. Ele convida: vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Então eu volto a questionar e a perguntar: que uso temos feito do nome do Senhor? Eu tenho invocado o nome do Senhor e proclamado esse nome pelo que Ele me dá ou pelo que Ele é? Eu tenho usado o nome de Deus na minha boca porque eu sou famoso, acho que eu tenho algum mérito, ou simplesmente porque eu reconheço que nada sou e a sua graça tem me alcançado? Eu tenho exaltado o nome do Senhor porque eu me acho autossuficiente, o rei da cocada, ou porque eu reconheço que tudo que eu tenho provém das mãos do Senhor? Eu tenho exaltado o nome do Senhor simplesmente porque eu estou olhando para um futuro que eu quero ter sucesso, ou eu também estou parando para ver tudo o que Ele tem feito, todos os seus milagres, as suas misericórdias, e na minha vida e na vida daqueles que o amam? Eu tenho exaltado o nome do Senhor e mais o nome de algum outro Deus, ou eu tenho exaltado apenas o nome do Senhor? Ah, mas irmão, ninguém adora a Deus e outro nome junto, não. Bom, eu vou falar com propriedade enquanto brasileiro, que já passei dos 4.0, vivo no século 21 e venho de uma família típica brasileira, onde eu vou afirmar para vocês, estou falando do seio da minha família, e isso é um raio-x de parte da sociedade brasileira, e não necessariamente apenas nas fronteiras do Brasil. É sim bem possível você clamar o nome do Senhor e clamar o nome de outros deuses. É muito comum, e muitas vezes sem perceber até, porque não tem título de deuses, mas coisas que nós idolatramos, como por exemplo o poder e o dinheiro, nos fazem apodrecer os ossos, e nós ainda continuamos dizendo que usamos o nome do Senhor, quando na verdade o Deus ali é o poder e o dinheiro. Mas o salmista, ele vai fazer o convite: vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. O nome do Senhor, o nome é algo que tem a ver, irmãos, ou com caráter, ou com alguma missão, muitas vezes.
Hoje, né, isso não é tão forte, mas nos tempos bíblicos isso era muito forte. Ou tinha a ver com o caráter da pessoa, ou tinha a ver com alguma missão que a pessoa cumpriria. O nome de Abraão foi mudado, o nome de Sara foi mudado, o nome de Jacó foi mudado. Tudo dentro de contextos onde Deus trabalharia na coletividade, trabalharia no plano da salvação, usando essas pessoas. E é um nome que foi recebido antes de a criança nascer. Quando eu leio no capítulo 1 de Mateus, onde José, sem ter tido intimidade com Maria, agora ele vê a sua amada grávida. E mais do que natural, se ele não tivesse preocupações, ele não estaria bom na cabeça. Mais do que natural, ele como, meu, o que eu faço agora? Que situação difícil. E ele estava planejando sair de fininho para não fazer um estrago maior. E então, quando ele foi dormir, diz assim em Mateus 1:20 em diante: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Louvado seja Deus. O nome de Jesus Cristo, traduzindo Josué, Jesus, Yeshua, Jesus, salvação. Então diz: porque ele salvará o seu povo, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de quê? Da pobreza? Da doença? Da perseguição política? Salvará o seu povo dos pecados deles. O Senhor Jesus foi mandado até nós pela graça de Deus, sua misericórdia e amor, para nos salvar de nossos pecados. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que este nome poderoso é apresentado a nós. E eu sou levado a pensar e a meditar: que uso faremos do nome de Jesus? Quando nós, mais uma vez, me reportando a situações onde nós vemos o uso do nome, aquele que acabamos de ler, que foi enviado para nos salvar de nossos pecados, é usado para aumentar dinheiro, é usado para aumentar poder, é usado para aumentar sucesso, virou algum tipo de mantra usar o nome de Jesus. E vai dizer ainda em João, no capítulo 20, lá no finalzinho, falando sobre o nome de Jesus Cristo, no versículo 30 em diante, 30 e 31, vai dizer: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. É baratear demais o Evangelho usar o nome do Senhor como tem usado. Eu me imagino, irmão, sinceramente, parado em frente à cruz, permitam-me aqui representar um pouquinho, olhando para aquele homem sangrando e expirando pelo meu pecado, e de repente eu falando com ele: aí, quando é que eu vou ganhar na Mega Sena?
E aquela varoa que não chegou ainda, hein? Quando é que eu vou casar? Pô, mas qual vai ser a minha posição de poder nesse mundo aqui? E Ele está sangrando por mim. E Ele está entregando a sua vida por mim, para me salvar dos meus pecados. E nós temos que ter a consciência de que o nome de Jesus é poderoso, mas Ele é poderoso para aquilo que a Bíblia diz que Ele é poderoso, e não para o que eu quero que Ele seja poderoso. E assim nós temos que parar, meditar na palavra de Deus, agradecer que, se nós temos a sua palavra em nossas mãos, nós temos condições de conhecer o nome de Jesus, de conhecer o nome do Senhor, de saber o que Ele fez por mim e por você, e de nos comportarmos dignamente como filhos, ou ainda que tenhamos recebido essa mensagem neste momento, e talvez alguma pessoa ouvindo essa mensagem diga: olha, eu não tinha visto por esse ângulo, eu não tinha prestado atenção nesse ponto de vista. A palavra de Deus te convida a exaltar o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a graça dEle te alcança. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro neste momento convidando o maestro, a sua equipe de louvor, para que eu e você possamos, de maneira digna, correta e bíblica, adorar e exaltar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu faço um apelo a você: se você conhece essa música, abra sua boca e cante. Se você não conhece, abra sua boca e tente aprender. E se você, por acaso, está tendo um primeiro contato com um tipo de mensagem assim, está tendo contato onde você está vendo uma mensagem diferente do que você vai ficar rico, de que você vai receber a chave da casa, de que você vai casar tal dia, de que você vai conseguir tal porta de emprego. Você está acostumado a ouvir essas coisas. Se você agora está ouvindo uma mensagem que você entendeu que ela é diferente, que ela está falando ao teu coração, que ela está te chamando a ser um verdadeiro adorador do Senhor, eu te convido a tomar essa decisão no teu coração, de se tornar sim um adorador e um seguidor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas coisas, estes sinais, esses milagres, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna, salvação em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder e se você desejar, vamos louvar o nome do Senhor de pé, em nome de Jesus Cristo. Equipe, conduz. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre
queremos te exaltar, te louvar e suplicar mais uma vez, que o Senhor fale a cada coração nesta noite através da tua palavra. Que entendamos, Senhor, a majestade, a grandiosidade, a infinitude, a imensidão, a graça que há no teu nome. Que tenhamos um olhar além daquilo que podemos ver, mas que possamos viver por fé e não por vista. Que venhamos a enxergar o teu plano para o teu povo, ainda que cada um de nós tenha demandas particulares. Que confiemos no teu cuidado enquanto indivíduos e enquanto igreja. E que aquele e aquela, Senhor, que ouviu essa mensagem e entendeu que no nome do Senhor há poder para salvar dos pecados, entra nesta vida, Senhor, que esta pessoa procure conhecer mais a tua palavra e teu Espírito Santo convença da justiça, do pecado e do juízo, a fim de que, Senhor, o teu nome seja verdadeiramente exaltado através desta vida, Senhor. A tua palavra, Senhor, é para nós. A tua palavra é para todo aquele, Senhor, que recebe em seu coração. E nós queremos continuar declarando que exaltaremos o teu nome, invocaremos o teu nome e proclamaremos o teu nome da maneira que nos convém, de acordo com a tua palavra, da maneira que te convém, Senhor, de acordo com a tua palavra. Teu nome seja como música em nossos lábios para quem ouve, mas de acordo com aquilo que tu realmente queres falar, Senhor. Que no meio de tantos usos indevidos, indiscriminados, nós possamos ter o discernimento e que tenhamos em nossas vidas o nome de Jesus como aquele nome que é sobre todo nome, o nome que toda língua confessará, diz a tua palavra, nome diante do qual todo joelho se dobrará, não ficará um de pé. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja essa convicção em nossos corações, confiança no teu nome e confiança no teu amor e graça, pela salvação e perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.